Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa correção da prova da CGE 2236, a prova do Senai, na disciplina de língua portuguesa. Eu sou a professora Ana Paula, professora de língua portuguesa do cursinho Sinter, e eu convido você agora a, junto comigo, corrigirmos esta avaliação, este exame deste concurso do primeiro semestre de 2025. Vamos lá? A primeira questão, ela será composta de uma questão de cartoon, de charge, de tirinhas, de interpretação de texto, que é muito comum, inclusive, não só nas provas da CGE, como de modo geral nas provas comumente que nós temos aí de vestibulinhos, de vestibulares, de concursos em geral. Nesta primeira questão, nós temos aqui uma questão típica, né, de interpretação de texto, com linguagem verbal e não verbal. E nesta questão, que é a questão número 1 da prova da CGE, a questão se refere ao seguinte texto, né? Maria Joaninha vivendo no mundo virtual. Então, ela começa ali usando um notebook em cima de uma folha e ela está afirmando o seguinte: vou largar as redes sociais e ler um livro. Sim, falo isso há uns 10 anos, mas agora estou focada. E no último quadrinho diz: antes vou ver só mais um vídeo. Opa, outro, mais umzinho. Então, quer dizer, nós temos aqui, então, a Maria Joaninha falando que vai mudar o seu tipo de atitude, né, que vai começar a ler livros e largar o mundo virtual. No entanto, nós observamos que não, porque ela não consegue se desvencilhar do quê? Desses vídeos todos, né? Que ela está ali, tempo após tempo, vendo de maneira, assim, muito incisiva. A questão número 1 é a seguinte: Maria Joaninha mostra uma atitude oposta à sua fala, em que momento? Então, ela diz o seguinte, ó, vou largar as redes sociais e ler um livro. No entanto, ela passa o quê? A não deixar as redes sociais, porque ela continua o quê? Ela continua vendo aí mais vídeos. Então, dentre as respostas que nós temos, a A, B, a C, a D e a E, a que melhor contempla esta resposta oposta à fala dela é o quê? Começar a assistir mais vídeos. Então, ela diz que vai largar, observem, as redes sociais e ler um livro. No entanto, ela não consegue, porque ela continua assistindo aí a mais vídeos. E isso está na letra D de dado. Ela começa a assistir a vídeos e não consegue se desvencilhar. Uma questão típica de interpretação de texto, uma questão de nível fácil, que só requer ao aluno um pouquinho mais de leitura, calma e atenção. Muito bem. Questão número 2 de língua portuguesa da prova da CGE 2236. A questão número 2 vai envolver um texto que é mediano em número de linhas, e sempre que houver essa questão, em qualquer prova que vocês fizerem, eu sugiro que vocês leiam de maneira mais assertiva o quê? A pergunta. Então, em primeiro lugar, leiam a pergunta e depois vão ao texto buscando o quê? A resposta mais assertiva. Você ganha tempo e confiança. Isso é imprescindível para você conseguir o quê? Melhores resultados. Observe. A pergunta é a seguinte: o termo em destaque no texto estabelece um contexto típico de quê? Antiguidade, linguagens de meio digital, regionalidade, formalidade. Então, nós teremos o quê? Uma questão que vai envolver os chamados níveis de linguagem. Reparem que a parte em destaque é justamente essa daqui, ó, que está em negrito. Então, convido vocês agora, a partir daí, fazer a leitura assertiva comigo. Vamos lá? Você está para fazer 82 anos. Encolheu 6 centímetros. Não pesa mais do que 45 quilos e continua bela. Já faz 58 anos que vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. Então, é uma carta aí à senhora D, que é uma pessoa cujo nome começa aí com a letra D, né? Então, a gente tem aí uma espécie de abreviação. E aí diz o seguinte: eu só preciso lhe dizer de novo essas coisas simples antes de abordar questões que não faz muito tempo
tem me atormentado. Então, observe, eu só preciso lhe dizer, dizer a você. Quem diz algo a alguém. Então, observem bem que aqui houve um cuidado, um aprimoramento da linguagem, houve uma formalidade maior, né, na hora de escrever para a senhora D. Então, quando ele diz, eu vou lhe dizer, eu vou dizer para você, eu vou dizer a você. Então, ele fala, eu vou lhe dizer. Então, há uma colocação do pronome que é típico do quê? Da linguagem formal, da gramática normativa e culta da língua portuguesa. Então, quando ele pergunta, o termo em destaque no texto estabelece um contexto típico de quê? De formalidade, ou seja, da linguagem formal, comum, comumente utilizado em qual variedade? Na variedade padrão, na variedade culta da língua portuguesa. Então, se a gente observar aí com cuidado, observem, na letra A não podia ser, não é um meio digital. Não tem uma linguagem de computador, não tem abreviações, emojis, né? Não é da antiguidade, né? A arcaicidade, ele fala que é uma linguagem arcaica. A linguagem arcaica seria o vós-mecê, né? Ao invés de você. Seria, de repente, um quiçá. Então, uma linguagem arcaica, cheia de arcaísmos, não é o caso. Não é linguagem coloquial, porque não é linguagem do dia a dia. Não é nenhuma linguagem regional de nenhuma região do país, portanto, marca a formalidade de língua portuguesa. Muito bem. Questão número 3 da CGE 2236. Essa é uma questão que tem um texto curto, memorial do convento, em que eu convido vocês a lerem comigo. Você que está aí corrigindo a sua prova. Em seu trono, entre o brilho das estrelas, com seu manto de noite e solidão, tem aos seus pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem deveras significa verdadeiramente, o globo mundo em sua mão. Este tal foi o infante Dom Henrique. Então ele pergunta o seguinte, no trecho em destaque, observem que está em negrito, com seu manto de noite e solidão, o autor desta obra utiliza o recurso de quê? Então, reparem, diz que o infante Dom Henrique usa o quê? O seu manto de noite e solidão. Ora, sabemos muito bem que não existe um manto bordado de noite, um manto bordado de solidão. Essa daqui não é uma linguagem denotativa, real, dicionarizada ao pé da letra. Trata-se de uma linguagem figurada, de uma linguagem metafórica. E aqui nós temos, então, uma metáfora. Diz que no seu trono, entre brilhos de estrelas ou das estrelas, usando o seu manto de noite e solidão. Então, nós sabemos que a linguagem é a linguagem metafórica. Aqui há uma comparação breve. Há uma metáfora. Né? O que seria essa comparação breve, essa metáfora? A metáfora se distingue da comparação, por quê? Porque ela não tem um nexo comparativo. Ela não tem o que, o como, o tal e qual. Então, dentre todas as figuras de linguagem, a que se refere esse trecho é justamente a linguagem metafórica. A metáfora, por apresentar uma ideia num sentido que não é real, num sentido que é figurado. Portanto, o exercício 3, letra C de casa. Questão número 4, da CGE 2236, de língua portuguesa. Dom Quixote, resumo e análise do livro. Nós já conversamos numa outra feita que antes de lermos um texto grande ou mediano, precisamos, em primeiro lugar, antes de mais nada, ler a pergunta. Desta maneira, fazemos a leitura mais assertiva. O trecho desse texto que apresenta uma opinião do autor é... Então, reparem, olha que interessante, não é necessário ler todo o texto a fim de responder as questões. Por que não é preciso ler todo o texto a fim de responder as questões? Porque reparem que os trechos estão aí. Basta apenas que a gente consiga, de alguma forma, dizer o quê? Se ele realmente está
ou não, colocando a sua opinião, né, as suas ideias principais. Então, olha só que interessante que nós vamos ter aí nessa questão de número 4. Então, assim, Dom Quixote de La Mancha é uma obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Gente, não tem uma opinião, isso é fato. A gente sabe que Dom Quixote de La Mancha é uma obra escrita pelo Miguel de Cervantes. Isso é fato. Se é fato, logo não é uma opinião. Opinião é sempre aquilo que é discutível, aquilo que é subjetivo. E o fato, ele é objetivo, ele é indiscutível. Então, a A não pode ser a resposta. B. Quando o livro foi traduzido para o inglês e francês, obteve um êxito, um sucesso rápido, súbito. Isso também é o quê? Isso também é o quê? É fato. Ah, então, não é uma opinião. A obra foi traduzida e vendeu muito. Logo, teve sucesso. Então, não é opinião, é fato. Já na letra C, observem a diferença. Misturando tragédia e comédia, esta é uma obra muito rica. Né? Então, primeiro que a palavra rica, ela tem um sentido figurado. Ou seja, o que se pode observar? Ela é rica em detalhes, por exemplo. Ou ela é uma obra rica em temas, em assuntos. Ou ela é uma obra rica porque foi uma obra, e é uma obra, uma das mais vendidas, se não a mais vendida que nós temos, pelo menos em literatura espanhola. Então, observem com bastante cuidado, com bastante atenção, que quando o autor coloca que se trata de uma obra rica, o que ele quer fazer uma referência? Ele quer fazer uma referência a inúmeras possibilidades interpretativas, porque talvez o que seja rica para você não seja rica para mim, porque não é necessariamente em relação à quantidade de dinheiro, mas uma obra rica no sentido de ser uma obra vasta, uma obra que é variada. Logo, a resposta C é, sem dúvida alguma, a resposta correta. Tá? Na letra D, considerada a maior obra da literatura espanhola, é fato. E na E, segundo livro mais lido da história, também é fato. E aí, né, gente, contra fatos não há argumentos. Então, a única que traz a ideia da opinião do autor é a letra C de casa. Questão número 5, CGE 2236, da prova de língua portuguesa. Na questão de número 5, nós temos um texto e, em primeiro lugar, nós sempre vamos ler a questão, para em seguida ler o texto. Neste texto, um argumento usado para comprovar que o livro Anne e a Casa dos Sonhos é bem trabalhado está presente em qual trecho? Então, eu preciso de um trecho que necessariamente diga que a obra, né, que o livro é muito bem trabalhado. Então, nós temos aí as respostas A, B, C, D e E, e tem que ser obrigatoriamente o quê? Uma relação que se refira à capacidade que o livro tem de trazer para o próprio leitor uma série de benefícios, né? Uma obra rica, uma obra bem trabalhada, cuidadosamente montada, né? Então, o trecho diz assim na letra A. Ela narra a casa dos sonhos com tanta riqueza de detalhes que é possível imaginarmos com clareza como ela é. Então, reparem, na A a gente já tem a resposta. Porque, reparem, olha, como é que eu sei que o livro é muito bem trabalhado? Porque ele diz o seguinte, que ele narra, né, o livro, né, a narrativa, a própria história, narra a Casa dos Sonhos com tanta riqueza de detalhes, ou seja, é bem escrita, é bem trabalhada, que é tão bem escrita que, como consequência disso, é possível imaginarmos com clareza como é essa tal Casa dos Sonhos. Então, a letra A já vem como a resposta, porque ela traz justamente essa ideia de que ela é bem trabalhada, com tanta riqueza de detalhes, que é possível até imaginar aí como essa casa é de fato. A grande obra de arte, né, a grande obra de literatura é justamente essa, que é descrita de tal modo que mostra a nós o quê? A possibilidade de imaginarmos e construirmos imageticamente o que essa casa representa. Ok? Então, a letra A aí de amor. Muito bem. Já a questão número 6, da CGE 2236, traz um trecho de uma espécie de crítica, de apreciação crítica do livro Vidas Secas.
de Graciliano Ramos. E aí o trecho diz o seguinte: vidas secas, sentimentos que podem florescer na aridez? Então, uma pergunta, né? É possível sentir num ambiente árido, né? Num ambiente seco? E o pequeno texto diz o seguinte: as personagens da obra de Graciliano Ramos parecem ser tão ásperas quanto o terreno em que pisam. Reparem que esse trecho está em negrito, gente. Então, ele vai trazer a ideia de quê? De que as personagens, elas parecem tão ásperas, tão secas, tão endurecidas, assim como o terreno em que elas pisam. Então, aqui nós temos uma relação direta entre a personagem, o que ela é, e como essa personagem comunga com o ambiente em que ela vive. Num ambiente seco, árido, de dificuldades, de fome, de miséria, não é possível ser o quê? Ser sentimental. Tem que se ser embrutecido e árido para combinar com o ambiente que se vive, né? Então, na 6, a pergunta é a seguinte, né? No trecho em destaque, que é esse aí, ó, parecem ser tão ásperas quanto o terreno em que pisam, o autor utiliza uma figura de linguagem com a intenção de quê? Com o intuito de quê? Ele quer ironizar a visão burguesa? Não, né, gente? Ele não está aqui ironizando, ele está relacionando. Ele diz que parece ser tão áspera quanto, porque ele quer comungar essa ideia de quê? De que as personagens, né, elas sofrem com a miséria, com a secura linguística, a secura existencial. Então, ele não está ironizando. Vale lembrar que a ironia é uma figura de linguagem que consiste no quê? Em dizer o contrário daquilo que se pensa. Então, na B já diz o seguinte, olha só na B que mais interessante. Ele usa uma figura de linguagem com o intuito de relacionar as semelhanças entre a personalidade bruta das personagens de Graciliano e o chão sertanejo. Exatamente. Num chão seco, numa vida seca, áspera, é impossível que as personalidades das personagens não sejam embrutecidas. Então, a letra B. Muito bem, gente. Então, assim, a gente vai perceber que, de modo geral, você que está aí fazendo a prova, né, que treinou, ou que, de repente, passou por ela, vai observar que existe aí essa figura de linguagem expressiva para relacionar as personagens ao ambiente em que elas vivem. Questão número 7, da CGE 2236, vai trazer um pequeno texto também, em que vai tratar do tráfico de espécies animais que causam impacto em todo o meio ambiente. Então, aqui nós temos um texto que vai contemplar a área do meio ambiente. Vale lembrar, pessoal, vale lembrar você, aluno que está aí fazendo esta prova, está corrigindo aqui conosco do cursinho Sinter, vocês vão observar que existem algumas palavras que estão em negrito. E é justamente essa expressão, ou essas expressões, em que vai contemplar, em que a pergunta será contemplada. Antes de ler o texto, sempre devemos ler as perguntas. Então, observem junto comigo a pergunta, você que está aí. Nos termos em destaque, então, nós temos a palavra ilegal e ilícita. O prefixo i de ilícita e o i de ilegal foi utilizado para destacar o quê? Qual a ideia que esse i em ilícita e i de ilegal trazem ao contexto? Então, nós sabemos que se tirarmos o i, vai ficar, ao invés de ilícita, vai ficar lícita. Ao invés de ilegal, vai ficar legal, certo? Muito bem. Ilícita é o contrário de lícita, assim como legal é o contrário de legal. O que é algo que é legal, que está dentro da lei? Ilegal é aquilo que está fora da lei, aquilo que não é legal. Então, lícito é aquilo que pode ser feito. Ilícito é aquilo que não pode ser feito dentro das normas legais, legislativas. Então, esse I de ilegal e I de ilícita traz a ideia do não. É aquilo que não é lícito, aquilo que não é legal. Logo, dentre as alternativas, a letra A é a resposta. Por quê? Porque esse I, este prefixo, traz a ideia do quê? A ideia de
Negação, aquilo que não é legal. Muito bem? Questão número 8 da CGE 2236 de língua portuguesa. Na questão número 8, nós temos um texto, o nascimento de uma nova era, e aí neste texto ele vai contemplar para nós a seguinte questão. Considerando o contexto do excerto, ou seja, do trecho, destaca-se que esse trecho, apresenta um momento histórico. Então, aqui a gente vai ter uma questão que está aí muito relacionada, interdisciplinar com a história, demarcado pelo quê? Então, devemos ler com o olhar voltado ao momento histórico em que ele é inserido. Vamos tentar? O nascimento de uma nova era. E esse dia finalmente chegou. Por volta da meia-noite de uma noite escura de 1957, nascia uma nova nação. Então, uma nação nova. Foi um grande momento. Ao sairmos para as ruas, vimos quase 1 milhão de pessoas. Tinham esperado por essa hora e por esse momento por muitos anos. Vieram pessoas de todo o mundo, 70 países, para dizer a essa nova nação: nós os saudamos e lhes damos nosso apoio moral. Não somos mais uma colônia britânica, somos um povo livre e soberano. Então, nós estamos falando da independência de um povo. Nós estamos falando de um momento histórico que marca justamente a independência em relação a um território que já não sofre mais o domínio britânico. Então, a pergunta é, considerando o trecho, podemos dizer que ele apresenta um momento histórico demarcado por quê? Pela migração entre países? Não. Pelo fim de uma ditadura, de um regime ditatorial? Não. Pelo descobrimento de um novo país? Não, ele não foi descoberto, ele se tornou livre, ele se tornou liberto. Início das grandes navegações? Não. A emancipação, a liberdade, o povo livre e soberano de um país que antes era o quê? Era colonizado, era colônia britânica. Logo, a 8, a letra da resposta, é a letra E de especial. Muito bem. Questão número 9, CGE 2236, a prova de língua portuguesa. Vamos para a correção? Temos aqui um poema. Esse poema tem como título Acidente. E aí nós temos a seguinte pergunta em relação a este poema, sempre lendo a pergunta primeiro. Os pronomes destacados, reparem, a gente tem aqui 2 negritos, 2 destaques. Os pronomes destacados do texto retomam, respectivamente, quais termos, quais palavras. Então, é uma questão que é bem de interpretação, de referente, de localização. O poema se chama, tem como título, Acidente. E ele começa assim. Escrevi este poema no último dia, depois disso não nos vimos mais. A princípio, trocamos telefonemas, em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem. Então, nesses telefonemas que eles trocavam entre si, ela estava sempre apressada, né? Então, a impressão que dava que estavas prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perdê-lo. Perdê-lo quem? Perder o trem. Então, perder a quem? Perder ao trem. Escrevi este poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vistos e repartições. E sobre como, para conseguir um documento, sempre é necessário ter outro. Sempre é necessário um outro. Que, no entanto, só se pode obter de posse daquele. Então, a gente vai fazer a referência, né? Então, o que nós temos? Para conseguir o documento, é sempre preciso o quê? Ter outro. Que, no entanto, só se pode obter da posse daquele. Daquele o quê? Daquele documento. Então, para se ter um documento, é preciso estar em posse daquele o quê? Daquele documento. Os pronomes destacados no texto retomam respectivamente. Então, tem que seguir o quê? A lógica em que eles aparecem. Esse lo se refere primeiramente a quê? A palavra trem. Não pode ser a,
não pode ser a B, mas pode ser a C, a D e a E. E a segunda que se refere ao daquele o quê? Daquele documento. Então, não pode ser a D, não pode ser a E. Letra da resposta, C de casa. Uma questão bem fácil, de referente, de leitura e de interpretação. Sugiro que, ao ter dúvida, retome a leitura calma, atenta, que logo vocês vão conseguir aí, que você vai conseguir fazer aí a resposta correta. Ok? Muito bem. Questão número 10, prova da CGE 2236 de língua portuguesa. Uma mulher no escuro, 31 de maio de 1998, domingo. A pergunta é: esse trecho, esse excerto do romance, apresenta no início uma data, observe, olha lá, uma data. A data dessa passagem, ela é representada a fim de quê? Qual é o intuito de ter uma data aí? Então, olha só, vamos ler. Uma mulher no escuro, 31 de maio de 1998, domingo. Diz o seguinte: Vitória acordou com o latido dos cachorros do quintal da vizinha. Assustada, sentou na cama e olhou para a janela do quarto, no segundo andar da casa. Ainda era noite, lá fora, sua árvore favorita balançava com vento forte. As folhas secas se soltavam e batiam no vidro antes de cair no jardim dos fundos. Diante do armário, a pilha de caixas de presente criava uma sombra de aparência monstruosa. Ela acendeu o abajur, pegou a Bu e ficou abraçada ao ursinho branco sob o lençol. Permaneceu alguns segundos parada, com os olhos bem abertos, encarando as estrelas que papai colara no teto brilharem no escuro. Então, nós temos aqui um trecho, uma narração, contando a história aí da Victória. E a pergunta é a seguinte: esse trecho do romance apresenta no início a data dessa passagem para quê exatamente? Então, vamos tentar na letra A. Para mostrar uma hibridação, né, uma hibridização, ou seja, uma mistura com um diário pessoal, considerando que o texto está escrito em primeira pessoa. Não está em primeira, está em terceira. Vitória, ela acordou. Na B, salientar que a personagem estava imaginando os fatos ocorridos em um determinado espaço de tempo. Não, gente, ela não estava imaginando, ela estava vivendo. O narrador observador em terceira pessoa está olhando e nos contando o que está acontecendo. C, retratar os desejos futuros da personagem. Não são futuros, né, gente? Olha só, ela acordou. Nós temos aqui um verbo no passado. D, notabilizar um contexto de tensão pela utilização do gerúndio ao descrever uma situação simultânea. O gerúndio, gente, são verbos terminados em NDO, né? Que é o quê? Verbos terminados em ando, endo, indo. Nós não temos aí essa relação com o gerúndio. Logo, a resposta só pode ser a E. A marca da data, ela está sendo utilizada para apresentar uma contextualização a nós, leitores, sobre o período de tempo específico em que ocorreu o quê? Um episódio da história. Então, neste dia, especificamente no dia 31 de maio, foram esses os acontecimentos. Então, a letra E de especial. Questão de número 11, CGE 2236, da prova de língua portuguesa. Nós temos um pequeno texto, cujo título é Em Agosto nos Vemos. O pequeno texto diz o seguinte: o chofer a recebeu com um cumprimento amigável e a conduziu aos solavancos pelo povoado miserável, com casas de pau a pique, telhados de folha de palmeira amarga e ruas de areia ardente diante de um mar de chamas. Precisou fazer malabarismos para desviar dos porcos. Então, ele precisou fazer malabarismos para quê? Com qual finalidade ele fez malabarismos? Para desviar dos porcos e das crianças que debochavam dele com passes de toureiro. Então, observe com bastante cuidado. Esse para, né, essa preposição, ela vai ser utilizada para dar ideia de quê? Para indicar finalidade. Então, precisou fazer malabarismos para quê? Com qual finalidade? Para desviar dos porcos e das crianças. Logo, a resposta é letra C. O termo destacado no texto
foi utilizado para indicar finalidade. Questão de número 11, uma questão de interpretação, que envolve também o uso das palavras que remetem a uma relação de introdução de oração subordinada, né? Nós temos aqui uma oração subordinada adverbial final, mas não necessariamente o aluno precisava de saber as orações subordinadas adverbiais. Para quê? Para responder essa questão. Bastava que ele conseguisse entender qual é a ideia que o termo para, que está aí em negrito, ele trazia ao texto. Então, é uma questão, assim, de nível fácil também. Questão de número 12, de um trecho tirado aí de um livro chamado 9 Noites. Então, nós temos aqui um texto mediano. Quando aparece um texto mediano, sempre sugiro que leia primeiro a pergunta, para depois o texto. A pergunta é a seguinte: nesse texto, a voz do narrador em primeira pessoa indica o quê? Então, nós temos aí uma relação com o próprio narrador. Então, o narrador em primeira pessoa é aquele que vai contar a sua própria história, aquele que, de alguma maneira, está envolvido no próprio texto. O texto diz o seguinte: às 7 da noite, o menino de bicicleta veio me chamar para o jantar. Olha que interessante. Olha a marca indicativa da primeira pessoa. Veio chamar a mim. Veio me chamar para o jantar. Cada convidado comia na casa em que estava hospedado, o que significava, para o meu desespero, que eu jantaria separado do antropólogo e do seu filho. Então, ele está falando sobre ele, sobre a história dele. Quando nós temos um narrador em primeira pessoa, ele está envolvido na história. E aqui, no caso, não só envolvido na história, mas ele está contando algo que aconteceu com ele. Logo, nós temos aqui o chamado relato pessoal. Ele está contando a sua própria história. E a pergunta é, nesse texto, a voz do narrador em primeira pessoa indica que ele o quê? Que ele relata uma história de cunho o quê? Pessoal, ele conta a sua própria história. Observem, o menino veio me chamar para meu desespero. Então, ele coloca-se ali diante da própria história em um relato pessoal. Portanto, questão número 12, B de beijo. Questão número 13, de língua portuguesa, da prova CGE 2236. Nós temos aí um pequeno texto, cujo título é As Baleias de Quissico, e a pergunta é: o termo em destaque pode ser substituído por qual palavra? Uma questão típica de vocabulário, né? Então, vamos ler aqui nós. Só ficava sentado, mais nada, assim mesmo, sentadíssimo. O tempo não zangava com ele. Deixava-o Bento João Mussavelli. Mas não dava pena. A gente passava e via que ele lá dentro não estava parado. Quando o inquiriam, quando o perguntavam, respondia sempre igual. Estou a frescar, a tomar uma fresca, a tomar o ar, um bocadinho. Já devia estar muito fresco quando um dia decidiu levantar-se. Já vou-me embora. Então, quer dizer, vou frescar, né? Vou tomar um ar fresco, vou respirar. O termo em destaque, que é o frescar no texto, pode ser substituído por enfraquecer, brincar, respirar, zangar ou caçoar. Respirar, né? É comum falarmos vou tomar uma fresca, vou frescar, vou tomar um ar, vou respirar. Então, a 13 é uma questão simples de vocabulário, cuja resposta é C de casa. Questão número 14. Nós temos um texto bem grande, né? Um texto aí com muitas linhas, que exige do aluno um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo também. No entanto, vamos fazer o quê? Vamos ler primeiro a pergunta, a fim de fazer uma leitura mais assertiva. 14 diz o seguinte: nesse texto, a palavra foi destacada e ela foi utilizada para expressar uma relação de quê? Então, nós temos, em primeiro lugar, uma palavra destacada, e eu quero saber, né, a CGE, na verdade, quer saber por que ela foi utilizada, essa palavra, com qual intuito, o que ela gostaria de expressar, para que ela foi utilizada. Então, olhando a grosso modo, nós temos
essa palavra aqui, ó, ela está aqui dentro desse trecho, aqui é o final do texto, a palavra enquanto, observem aí com cuidado, e ele quer saber essa palavra enquanto, para que ela está sendo usada aí, com qual intuito. Então, observem aí, ó. A gente vai começar aqui dessa parte, tá? Ao ler, descobrimos um mundo novo, rico de coisas desconhecidas. Reparem que o texto fala sobre a importância da leitura em nossa vida. Então, ele diz assim: ao ler, descobrimos um mundo novo, rico de coisas desconhecidas. O hábito de ler deve ser estimulado desde a mais tenra, a mais jovem idade, pois é na infância que o ser humano compreende que ler é algo importante e prazeroso. Despertado o hábito, certamente será um adulto culto, dinâmico e perspicaz. É a forma mais antiga e a mais eficiente até hoje de adquirir conhecimento. Ler revistas, sites, gibis, livros de romance, entre outras leituras de entretenimento, é tão eficaz quanto ler um livro técnico. A diferença é que ler algo técnico oferece conhecimento especificamente sobre aquele determinado assunto, enquanto leituras diversificadas estimulam o raciocínio e melhoram o vocabulário. Então, observem, essa palavra enquanto, ela está sendo utilizada aí justamente para quê? Para, de alguma forma, comparar os benefícios de uma leitura técnica e os benefícios de uma leitura o quê? Diversificada. Se observarmos, há uma comparação entre esses dois tipos de leitura, a leitura técnica e a leitura diversificada. Se observarmos a questão, a pergunta 14, ela diz o seguinte: nesse texto, a palavra destacada foi utilizada para expressar uma definição do que é leitura técnica e diversificada? Não, ele está comparando. B, comparação entre a leitura técnica e a leitura diversificada. Sim, perfeito. Ele compara os benefícios de uma leitura técnica, que traz a nós justamente ideais específicos, ensinamentos específicos de uma determinada área, enquanto a leitura diversificada desenvolve outras habilidades. Então, a 14 da CGE 2236, a letra B de beijo. Já a questão número 15 é uma questão sobre o clima. Mudanças na paisagem da Amazônia extinguem espécies e pioram a qualidade do solo. Nesta questão, que é a questão de número 15 da prova de língua portuguesa, da CGE 2236, a pergunta é a seguinte: considerando as características estruturais do gênero textual apresentado, o seu objetivo comunicativo é qual? Então, reparem que na questão aí número 15, ele vai perguntar sobre o gênero textual. Se é uma questão que fala sobre a questão climática, justamente nós vamos observar que há uma preocupação em quê? Em trazer uma informação que de alguma forma mostre o quanto o meio ambiente está sofrendo com a questão mesmo da mudança da paisagem lá na Amazônia. Então, observem a leitura. O modelo de desenvolvimento baseado no uso da terra como recurso de produção tem ameaçado o meio ambiente em vários países do mundo. Estudo realizado na Amazônia, com participação de pesquisadores do ICB da Universidade Federal de Minas, avaliou o impacto da atividade humana na exploração das terras em florestas tropicais. A conversão das florestas por pastagens de agricultura mecanizada leva a uma redução que varia de 18% a 100% do número de espécies de formigas, besouros, aves e árvores. Já quando a floresta é convertida para a agricultura, nós encontramos as maiores mudanças em biodiversidade, estoques de carbono e propriedades do solo, resume o professor Ricardo Solar, do Departamento de Genética do ICB. Então, observem bem que o cuidado que se tem ao redigir esse gênero textual é justamente fazer o quê? Trazer informações que abordam o quanto é nocivo para o meio ambiente mudar a paisagem da Amazônia, a fim de quê? A fim de se desenvolver pastagens ou agricultura mecanizada. Então, o texto ele vai trabalhar o quê? Ele vai vincular, vai trazer, vai veicular uma informação, abordando as questões nocivas, o quanto é ruim para o meio ambiente trocarem as florestas por agricultura mecanizada e pastagens.
porque reduz grandiosamente o número de formigas, besouros, aves e árvores. Então, nós temos aí a letra D de dado. Questão número 15, D de dado. Questão 16 da prova CGE 2236, da prova de língua portuguesa. Questão 16. Observamos que é um texto longo, que exige um pouquinho de paciência do aluno, então o aluno tem que ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de paciência, né? Nós estamos aí terminando a prova de língua portuguesa, que é composta de 20 exercícios, então na questão 16 o aluno já apresenta um certo cansaço, ele vence esse cansaço com o quê? Com uma leitura atenta, uma leitura mais assertiva. Antes de lermos o texto, façamos a leitura da questão propriamente dita. Entende-se deste texto que o roteiro de planejamento de seminário serve para quê? Então, reparem, a pergunta é, para que serve fazer um roteiro na hora de apresentar um seminário? Então, vamos tentar entender essa ideia. Saiba como perder a timidez na hora de apresentar um trabalho em sala de aula. Então, observe. Aqui há dicas de como se preparar a fim de vencer a timidez, para, na hora de apresentar um trabalho, não se tenha tanta vergonha, vença a timidez. E o texto reza a seguinte questão. A estudante de publicidade e propaganda Taissane Rocha, de 23 anos, vive no Rio de Janeiro e se considera uma pessoa tímida. Ela sofre quando precisa apresentar um trabalho em sala de aula para toda a turma. Para superar a timidez e o nervosismo e não esquecer o conteúdo, ela desenvolveu algumas técnicas. Por mais que eu domine o assunto, sempre me sinto insegura na hora de apresentar seminários. Conta. Taissane, para controlar o nervosismo, começou a desenvolver algumas técnicas. Montar um roteiro prévio, por exemplo. O primeiro passo é entender que, independentemente do assunto, as apresentações geram desconforto para a maioria das pessoas, não apenas para as tímidas. Mas o que fazer para um seminário ou uma apresentação importante? Segundo a psicopedagoga Patrícia Marques, é importante que as pessoas tímidas pratiquem todos os dias. Não adianta pensar, tomara que o professor não me pergunte nada, ou espero que ninguém me pergunte nada. Esse tipo de pensamento não ajuda em nada quando essas pessoas precisam apresentar um seminário. O ideal é expor gradualmente. E se eu tiver um branco, mesmo quando o aluno se sente preparado para apresentar um seminário, pode ocorrer o famoso branco, esquecimento, aquela falha na memória que aparece quando está sob pressão, que pode acontecer com qualquer pessoa. Em uma situação assim, basta respirar fundo e dar uma olhadinha no roteiro de planejamento para a apresentação e tudo ficará bem. Então, se ficou nervoso ali, dá uma respiradinha, uma olhadinha no roteiro, para então se lembrar do que era preciso ser dito e continuar aí a apresentação. A pergunta 16 da CGE 2236 envolve a seguinte questão. Entende-se desse texto que um roteiro de planejamento do seminário serve para quê? Que tal a? Ele ajuda a recordar o conteúdo a ser apresentado. Então, o que é apresentado? Então, o que aconteceu? Ficou nervoso, houve aquele apagão, famoso branco. Então, o que o texto diz? É preciso respirar fundo, manter a calma, dar uma olhadinha no roteiro, e aí já se sabe o quê? Já se recorda de onde se parou para prosseguir adiante. Então, a letra A, na 16, é a resposta. O roteiro do planejamento de seminário, ele ajuda a recordar o conteúdo a ser apresentado. Ok? Então, A, já mais fácil. Muito bem. Questão 17 da prova CGE 2236 de língua portuguesa. A questão 17 tem como título as vantagens de ser invisível e traz a nós um pequeno texto. Querido amigo, 11 de setembro de 1991, aqui a gente também tem a marca aí da data, né? 11 de setembro de 1991. Querido amigo, eu não tenho muito tempo, porque o meu professor de inglês avançado me deu um livro para ler e gosto de ler os livros 2 vezes. Por acaso é O Sol Nasce para Todos. Se você ainda não leu, acho que deve,
porque é muito interessante. Então, ele está fazendo uma carta aí para o amigo, né? Muito bem. E nesta carta, ele diz que o professor deu a ele um livro, e que esse livro se chama O Sol Nasce para Todos. Observe que esse título deste livro, desta obra, ele está o quê? Ele está em itálico. Então, ele está com aquela letra mais deitadinha, né? E comumente se usa o itálico para quê? Para nome de obras de todos os tipos, né? E aqui não é diferente. A pergunta da CGE 2236 de língua portuguesa, questão 17, ela gira em torno do uso do itálico, que é um recurso gráfico. A questão 17 pergunta: refere-se, no texto, o recurso itálico foi utilizado para quê? A. Destacar o nome de uma obra literária. Perfeito. Então, ele serve para destacar O Sol Nasce para Todos, que é o nome da obra do livro, que o professor havia emprestado para quem? Para o Charlie. Uma questão também bem simples, uma questão de recursos gráficos aí, de linguagem gráfica. Ok? Então, letra A, questão 17, A de amor. Questão número 18, prova de língua portuguesa, CGE 2236. Trata-se de um trecho de uma música, cujo título é Tempo Rei. E diz o seguinte: não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando, todos os sentidos. Pães de açúcar corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, transformar as velhas formas de viver. Então, observem com bastante cuidado que tempo está com letra maiúscula. Tá vendo que interessante? Ó? O tempo que tudo permanece transcorrendo, transformando, tempo, todos. Olha a repetição aqui da consoante T. Observe, né? Quando nós temos a repetição das consoantes, trata-se de uma figura de linguagem chamada literação, configura uma literação, que é a repetição das consoantes em língua portuguesa. Como nós temos, por exemplo, em o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, temos o que? A repetição do R. Isso configura o que nós chamamos, em língua portuguesa, em se tratando de figuras de sons, na disciplina ali, no quesito figuras de linguagem, uma aliteração. Então, a questão de número 18 da prova da CGE 2236 diz: na primeira estrofe desse texto, a primeira estrofe é esse primeiro conjunto de versos, utilizou-se como recurso estilístico a aliteração, a repetição dos sons consonantais da consoante T. Então, letra E de especial. Bem, a questão também simples, basta um pouco de atenção, o conhecimento das figuras de sons, que é tão importante em qualquer concurso, inclusive na CGE. Questão 19 da CGE 2236, da prova de língua portuguesa. Temos aqui um trecho de um texto chamado O Triunfo, é um texto longo, esta é a penúltima questão da prova. O aluno aí já está, de alguma maneira, um pouco cansado, no entanto, ele precisa respirar fundo, precisa ter paciência, de modo que ele consiga acertar a questão. Não se trata de uma questão difícil, mas é uma questão que exige do aluno um pouquinho mais de paciência. Sempre que temos questões grandes desse tipo, sugiro ao aluno que ele sempre leia a pergunta, a fim de fazer uma leitura mais assertiva. Questão de número 19. Nesse texto, o momento de revelação da personagem que faz com que o foco narrativo mude. Então, nós podemos ter um foco narrativo em primeira pessoa e passe para a terceira, ou passe para a terceira, da terceira para a primeira. Então, nós podemos ter um narrador em primeira pessoa, que é o eu, que passa para a terceira pessoa, que é o ele, ou vice-versa. Então, eu preciso de um momento de quê? Um momento de revelação. Então, nós temos aí o trecho, o triunfo, e nesse texto, cujo título é o triunfo, ele começa assim.
O relógio bate 9 horas, uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada suave, um eco, depois um silêncio. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. Luísa pestaneja, franze as sobrancelhas, faz trejeito com a boca. Abre os olhos, finalmente, e deixa-os parados no teto. É verdade, então? Rememora a tarde anterior e a noite, a tormenta e longa noite que se seguira, e se prolongar até a madrugada. Ela foi embora ontem à tarde. Ela estava só desde a sua partida. Tinham brigado. Ela calada, defronte dele. Ele, o intelectual fino e superior, vociferando e acusando-a. Você me prende e me aniquila. Guarda seu amor. Dê-o a quem quiser. A quem não tiver o que fazer. Entende? Sim, desde que a conheço, nada mais produzo. Sinto-me acorrentado. Então, observem esse pequeno trecho aqui que nós lemos. Então, nós temos uma personagem cujo nome é Luísa. Ela está aí atordoada. De alguma forma, ela brigou com alguém que provavelmente é alguém com quem ela tem algum tipo de relacionamento. E ela está ali, né, sofrendo com toda essa situação. Nós temos um autor em terceira pessoa que está contando a história da Luísa, a história dela, né? Ela quem? Ela, a Luísa. E aí, o que nós temos, então? Nós temos a história dela sendo contada por outrem. No entanto, ela faz o quê? Ela encontra aí um bilhete. Reparem, vai à mesa onde ele trabalha, remexe febrilmente, né, com febre, os jornais abandonados. Talvez tenha deixado algum bilhete dizendo, por exemplo, apesar de tudo, eu te amo e volto amanhã. Né? Então, reparem, ela encontrou um bilhete. Não, hoje mesmo. Acha apenas uma folha de papel de seu bloco de notas. Então, repare, olha só, apesar de tudo, eu te amo, eu, primeira pessoa. Volto amanhã, quem volto? Eu, primeira pessoa. Não, hoje mesmo. Acha apenas uma folha, quem acha? Ela. Então, no momento em que ela acha o bilhete, há o quê? Há essa mudança de tipos de narradores. Então, o momento de deslumbramento, esse momento de revelação, se dá a partir do quê? Esse momento de revelação, ele se dá justamente a partir do quê? Desse encontro que ela terá com o bilhete ali escrito pelo Jorge, né? Pelo seu companheiro, pelo seu marido propriamente dito. Tá? Então, a pergunta é, nesse texto, o momento de revelação da personagem que faz com que o foco narrativo mude, ocorre quando ela encontra um bilhete de confissão escrita por ele, escrita pelo Jorge. Né? E aí nós temos justamente esse trecho que foi revelado a vocês. Ok? Então, a questão 19 da CGE 2236 é letra E de especial. Questão 19 da CGE 2236, prova de língua portuguesa. Temos uma questão em que há o uso da linguagem verbal, ou seja, através do verbo, das palavras escritas propriamente dita, e a linguagem não verbal, portanto, a linguagem visual. No texto de linguagem verbal, nós temos a seguinte colocação: não deixe para amanhã o delivery que você pode pedir hoje. E na linguagem visual, nós temos o quê? Nós temos o entregador, uma moto, com um delivery a ser entregue, e aqui nós temos o quê? Esses risquinhos que dão a ideia de velocidade. A pergunta se refere à seguinte questão, questão número 20. Nesse texto, em que nós temos linguagem verbal e não verbal, a imagem auxilia na construção da mensagem. Então, essa imagem, ela ajuda, ela auxilia na construção da mensagem por o quê? Porque ela alerta sobre a segurança dos motoristas de delivery no trânsito? Não, porque eles estão correndo, a entrega tem que ser rápida.
B, mostra a disponibilidade do serviço de delivery para todo o país. Todo o país, gente, é muito lugar, né? Nós vivemos num país de extensões continentais, né? 8.511.965 quilômetros quadrados. Não está fazendo referência à disponibilidade do delivery. Letra C, revela que o serviço de delivery está disponível em todos os horários? Não, não faz referência a horas, mas sim o quê? A questão de que o delivery vai ser entregue de maneira rápida, assertiva. Letra D, sugere que o produto pedido pelo delivery será entregue de que maneira? Rapidamente. Observamos isso através do quê? Justamente através da linguagem não verbal que traz para nós a ideia de velocidade. Questão de número 20, letra D de dado. Muito bem. Terminamos a correção da CGE 2236. Espero que você que esteja aí corrigindo tenha ido bem. E nós aqui do Sinter agradecemos a sua paciência. Um abraço e até a próxima. Obrigada.